rostos conhecidos aí, né? Então, já tive, acho que 1 ou 2 vezes aqui em seminários e coisas da UME, né? Mas aqui, nesse local aqui na frente, é a primeira vez. Tá? Espero que consigamos, né? Cada vez que a gente vai falar alguma coisa, quem aprende mais é a gente mesmo, né? Porque a gente se prepara para o momento e sempre, naquele momento, a gente lembra de algo e conversa algo, né? Sobre o assunto. Tá? Então, transições diárias de uma vida eterna, evoluindo em um universo de causas e efeitos. Então, a gente sabe, né, que tudo que a gente faz tem um retorninho depois ali, né? Tudo fica anotado na conta. Vai no mercado comprar alguma coisa no tempo da cadernetinha, né? Anotava na caderneta, sabia que depois tinha que pagar. A vida é assim também. Transição, né? A gente está nessa época ali, né, o Espiritismo, o Chico Xavier, né, nos trouxe com muita propriedade, e a gente está vendo hoje na televisão, né, que 2012 o pessoal tinha medo, né, que ano 2000 ia ser difícil, ia mudar tudo e acabar o mundo. Não acabou. Aí depois, em 2012, o calendário maia ia acabar o mundo de novo. Não acabou. Começou a mudar algumas coisas. Aí Chico Xavier, né, depois da morte dele, começou a ser divulgado que haveria algo em 2019. Ia aumentar, né, a velocidade dessas mudanças com a transição planetária que foi planejada lá quando o primeiro foguete da Terra, né, chegou na Lua. Teve uma reunião, né, dos governantes interplanetários, né, nosso Cristo e alguns outros seres de maior estirpe, né, conversaram e chegaram à conclusão que 50 anos depois, né, de 69 lá, né, iria se dar se não tivesse nenhuma guerra, nada muito, né, cabuloso, ia se dar mais rapidamente, né, essa transição que deve ir até 2050 e pouco, 2060, que é essa mudança, né, do nosso mundo de provas e expiações para um mundo mais de regeneração, né? Então, tem algumas coisas aí acontecendo com a natureza e com outras coisas, né, que fazem parte. Então, por isso eu escolho sempre alguma coisa que tem a ver com a transição, né, esse nome que nos repete essa ideia, né? Então, o que é transição? Transição, substantivo feminino, passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição para outra, né? Sair da onde eu estou e chegar até algum lugar. Todo efeito tem uma causa. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Lei de causa e efeito do Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. O poder da causa inteligente. Tudo que é pensado, que é feito, né? Lá no sábado, falando sobre agressividade e reações, né, a gente conversou bastante sobre reagir, né? Reagir. A gente agindo, a gente consegue pensar, direcionar o que a gente vai fazer. Se acontecer tal coisa, como eu vou agir, como eu vou me portar diante de um fato. Mas a gente, né, uns instintos ainda, né, do nosso passado, a gente tem uma tendência a reagir aos acontecimentos. Então, reagindo, geralmente a gente não vai ter, né, algo muito inteligente, muito pensado. E pode surgir, então, um efeito de uma grandeza não tão esperada. Pode surgir alguma coisa diferente. Similar a causa e efeito, encontramos na ciência. Para cada ação existirá uma reação oposta e de mesma intensidade. É o conhecido ação e reação, né, da lei, né, de toda a força, né, aplicada a um objeto para outro objeto
existirá outra força do mesmo modo, mesma direção e sentido oposto. É aquela ideia, né? Jogou uma bolinha na parede, uma bolinha de tênis, ela vai voltar. E se a gente não cuidar, joga, ela volta e bate no rosto da gente mesmo. Então tudo que a gente faz, algo, né, vai voltar daquela ideia. Então, Newton, né, ciência. Ontem ainda Elisa falou sobre espiritismo e ciência, né? O espiritismo não nasceu como uma religião, né? Até Kardec nunca tratou o espiritismo como uma religião. De forma científica, né, com métodos científicos, ele foi analisando até ele achar que realmente aquilo tinha algum propósito, alguma realidade que ele pudesse estudar e depois, né, fazer a decodificação espírita. Então, primeiramente, o método científico, a ciência, né, hoje em dia, cada vez mais a gente vê falar, né, os médicos espíritas, né, tem a Associação Médico Espírita, e vários hospitais, né, já estão usando, né, o pessoal vai lá dar um passe, né, um passe espírita ou de outra religião, né, vai lá fazer uma oração, né, estender a mão, né, dar uma palavra amiga, porque a religiosidade nesse momento, né, que é se religar ao Criador, entender que nós não somos só isso aqui, né, esse corpo físico que vai se terminar ali na frente, esse entendimento de religar-se ao Criador que traz a palavra religião, né? Religião vem da palavra religar, que é religar ao Criador. E nesse intuito, então, a ciência encontra a religião. E a filosofia, até eu trouxe aqui uma parte do que Kardec fala bem sobre isso. Espiritismo, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E essa conexão com a ciência, né, também se decorre que dentro da FEB e da FERGS existe já, né, um departamento lá, uma parte onde são guardadas artigos científicos, né, que têm relação, né, com a espiritualidade, com o espiritismo, né, com a reencarnação, né, com a saúde ligada à religiosidade, ao passe, né, à água fluidificada, tudo isso, né, tem lá um arquivo que se chama Memória e Documentação. Então é dentro do site lá da febnet.org.br, existe lá um artigos científicos e uma outra parte que é dissertações e teses. Então, para corroborar, né, com a ideia de que a nossa filosofia, doutrina, religião, vem uma base de comprovações de acontecimentos, né? Algumas pessoas de outras religiões não acreditam, né? Ah, mas como? Isso não existe. Mas quão bom seria o nosso mundo se todo mundo soubesse e tivesse na ideia que o que fizemos hoje, amanhã teremos que colher. O que plantamos hoje, amanhã teremos que colher. Será que ia existir tanta maldade, tanta gente, né, fazendo coisa errada, prejudicando uns aos outros, assaltando, assassinando, fazendo coisas piores? Né? Será que existiria isso? Acredito que não. A ideia das pessoas ainda está lá fixada naquele negócio. Terminou a vida, acabou tudo, vai dormir para sempre, desapareceu, e não vai ter ocorrência nenhuma, não vai ter resultado nenhum, não vão ter que pagar pelo que fizeram, e assim fica fácil, né, de não ter responsabilidade. Então acredito que essa nossa religião realmente é o consolador prometido, né? Como está a nossa condição íntima? Então, causa e efeito. O que eu estou causando para mim mesmo? O que eu causei para mim lá atrás e qual o efeito que eu estou percebendo hoje? Como que, para sabermos do nosso amanhã, precisamos cuidar do hoje e não esquecer do ontem. Para isso, preciso perguntar para mim mesmo, né? Que nem Santo Agostinho, que chegava em casa sempre de noite
e se perguntava, o que eu fiz hoje, né? Será que eu fui bom? Será que eu fiz algo melhor, né? Que eu evoluí em alguma coisa? Ou será que eu fiz alguma coisa errada, né? Algo de ruim, eu perdi o meu tempo fazendo algo, né, que não foi bom? Então, a gente deve se perguntar como está minha atividade mental, meus sentimentos, meus desejos, minhas emoções, instinto sexual, paixões, frustrações, timidez, remorsos, consciências culpadas, né? Às vezes a gente faz alguma coisa e se arrepende. Muito bom, pelo menos a gente consegue, né, perceber e se arrepender. Brabo é quando a gente faz algo e não se arrepende, às vezes não tem nem consciência do que fez. Quais os atos praticados? Né? E se nós formos continuar, a gente vai se alongar muito, porque tem muita coisa para a gente se perguntar. Dentro das leis lá de Newton, né, tem o princípio da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Superposição de forças, outra lei, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. O que isso tem a ver? Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro amarelo, prevenção contra suicídio, decorrente de depressão, pensamentos negativos, pensamentos repetitivos, pessoa que se prende nela mesma e vai internalizando um sofrimento e vai entrando para dentro daquele sofrimento e ela cria como se fosse um poço dentro dela e ela se enfia lá dentro e não quer sair mais. E às vezes vai se trancando naquilo, se afastando de tudo, e as pessoas estão tentando ajudar, estendendo a mão. Não, vem aqui que eu vou te ajudar, e a pessoa não quer nem erguer a mão. Muitas vezes até diz, deixa eu sofrer, deixa eu aqui no meu canto, não estou atrapalhando vocês, agora nem sofrer direito eu não posso. Né? Tem muita coisa desse tipo acontecendo. Cada vez mais nesse nosso mundo tão rápido, de tantas informações e decepções, porque as pessoas pensam, né, com o advento da internet, né, que é tão rápido, a pessoa vê alguma coisa, vê que alguém, né, lá na fotinho do Facebook, que ele conseguiu o que eu queria para mim e eu não consigo, né, alguma coisa parecida assim, e a pessoa começa a se frustrar e vai indo, e às vezes a gente não percebe, e às vezes em vez de uma palavra amiga, de uma estender a mão, às vezes a gente quer forçar que aquela pessoa saia daquele estado, né, daquela inércia, e aqui se aplicam as leis. Não adianta a gente forçar, pegar alguém e dar um empurrão, vai, sai daí, né? Sai daí, vai fazer alguma coisa, te vira, te mexe, sai desse lugar que tu tá. Não adianta. Segundo a lei, se nós aplicarmos uma força também sobre um objeto ou sobre uma pessoa e empurrarmos ela, logo ali na frente, ela vai cair ou vai se bater em alguma coisa. Então, se ela não for, a gente tem que pegar, conduzir, segurar e ir levando até que essa pessoa consiga se colocar de novo de pé e consiga se portar realmente e ter vontade de voltar a viver. Não adianta querer forçar alguma coisa e soltar, que é que nem empurrar um carrinho, né? Ou ligar o carro, largar na descida e sair de dentro. Ele vai ir sem direção e provavelmente ou vai bater em alguma coisa, ou vai capotar, alguma coisa vai acontecer. Então essas leis científicas servem muito para a gente saber como o Espiritismo, né, nos traz realmente mensagens, né? A literatura tão vasta que milhares e milhares, e a cada dia surgindo mais e mais, né, literatura, mais informação para a gente pesquisar, para a gente aprender. E quando a gente consegue perceber o porquê das coisas, a gente começa a pensar diferente e começa a ver como a gente age, como a gente pode se melhorar. E às vezes tentar também ajudar os outros, né? Primeiro a nós mesmos, para depois ajudar as outras pessoas. Estamos em transição, vida passada, o ontem, a vida de hoje e a próxima encarnação. Estávamos lá, né, como se estivesse se arrastando, né, há um tempo,
Depois, hoje estamos aí achando que somos já alguma coisa, mas na verdade a gente ainda está num casulo, né, tentando se descobrir, para futuramente, né, alçar novos voos, né, saímos lá do animal há pouco tempo, estamos no humano, né, o hominal, e já pensando em ser anjos, né, no angelical, em alçar voos e ser alguém muito importante lá na espiritualidade. Mas isso demora, né? E para a gente poder se responder e se ajudar e poder depois pensar em ajudar os outros, a gente precisa entender, né? Por que eu estou em transição? Qual o propósito da minha vida? Qual a razão da minha existência aqui e agora? O porquê que eu estou aqui? Qual a razão da minha existência aqui e agora? Vivemos acorrentados nos nossos erros do passado e insistimos, geralmente, na repetição dos mesmos no presente. Mudanças são necessárias, como a reforma íntima, novas atitudes perante a vida e em prol do bem maior e do amor incondicional. Geralmente, a gente está aprisionado no passado. Eu costumo dizer que a gente deixou uma âncora lá, né? É como um navio. Se ancorou num acontecimento lá que nos marcou, deixa aquela âncora presa e a gente vem com aquela corrente, né? E faz que nem o navio. O navio fica, né, como o mar se movimenta, o navio fica se movimentando, ele não fica exatamente parado. Ele se movimenta, só ele não vai muito longe, porque aquela âncora fica prendendo ele lá em alguma coisa, né, no fundo do mar. Nós nos prendemos no passado e ficamos girando em torno daquilo que nos prendeu lá. Não conseguimos nos libertar no hoje, e se não estarmos hoje pensando exatamente no que estamos fazendo agora, o porquê que estamos aqui, qual a razão, né, do Pompeu vir aqui, né, e de vocês estarem aqui, né, para esse momento, o que isso pode nos trazer de bom, o que isso pode nos trazer de ensinamento, né? Essas razões ninguém consegue explicar tão bem quanto o Espiritismo. E mesmo assim a gente ainda não está pronto para entender tudo. Mas aos pouquinhos a gente vai buscando, compreendendo, tentando se melhorar. Daqui um pouquinho a gente dá uma tropeçada, né? Cai, dá uma errada, né? Esquece de alguma coisa e volta a cometer alguns erros. Mas se nós tivermos essa ideia e essa consciência de que nós precisamos evoluir, que nós não podemos estagnar, que a gente não pode se deixar levar por um pensamento negativo, por alguma coisa e estacionar, parar e ficar sofrendo, né, por algo do passado que aconteceu e a gente vai, né, fica amargurado e vai remoendo e aquilo vai pesando, é como pedras, né, tijolos também que a gente traz, nossos, da nossa família, dos nossos antepassados, e a gente vai ficando com aquele peso nas costas e daí ainda ancora alguma coisa lá no acontecimento do ontem. Como que a gente vai chegar no amanhã? Como que a gente vai conseguir ter uma evolução, crescer, subir alguns degraus amanhã, se hoje a gente está preocupado com o passado, dos erros nossos ou de outras pessoas, e a gente se prende ali. Então, o passado tem que ser um ponto de referência, nunca uma morada ou um lugar de ancoragem para a gente se prender. Somente uma referência. Errei, erraram comigo, vamos tentar fazer diferente, né? Se erraram comigo, vou cuidar para eu não cometer o mesmo erro com os outros, né? Eu sou da área de informática, né? Antes até eu estava falando com o Gênio. Sou da área de informática, né, tecnologia, e na informática a gente sempre usa, né, dados, informação, conhecimento. Então, dados, né, como é que a gente adquire um conhecimento? Os dados. Se eu pegar uma data, né, os números lá, 28/12, né, são 4 números, não são nada, são dados, são números aleatórios. Aí coloca lá, Pompeu, 28/12, Pompeu, dados aleatórios. Junto eles numa forma que tenha alguma conexão, que
que possa trazer alguma coisa, vira uma informação. 28/12, Pompeu, aniversário. Né? Ali depois do Natal. Quase não ganhava presente, tinha que escolher, ou é o Natal ou é informação. Então, dados, né? A gente escutar, falar alguma coisa, vai na casa espírita, pega um livro, dá uma lida, vem no atendimento fraterno, quer ajuda, a pessoa fala, você precisa, né, se ajudar, você precisa vir nos estudos, aí tu pega alguns dados ali. Se você não entende aquilo, né, porque também tem uma diferença entre escutar e ouvir, às vezes a gente está escutando, mas não está ouvindo totalmente, prestando atenção. Então a gente pega os dados, coloca de uma forma que seja inteligível, né, que a gente consiga entender, e aquilo vira uma informação. Se a gente começa a usar aquelas informações e acumula várias e várias informações, a gente passa a ter um conhecimento. Se a gente faz de forma inteligente, lá no começo, né, a causa, né, a ação de uma forma inteligente. Se a gente age de uma forma inteligente, com aquele conhecimento que a gente adquiriu, a gente pode se considerar uma pessoa sábia naquele momento, né? Pelo menos fazendo algo inteligente no momento, com o conhecimento que tem, a gente se torna um sábio sobre aquilo. Né? Para sermos sábios mesmos, né? Mas estamos a caminho. Então, não podemos, né, ficar presos ao passado, porque o passado não vai nos deixar seguir em frente. Mas qual o propósito da minha vida? Como saber por que eu estou aqui? Quem que já não ficou perguntando, né? Minha missão de vida, meu propósito de vida. É difícil saber. Tava conversando, acho que até com um escapim lá, né? A ideia, missão de vida. Daí a pessoa nasce com conhecimento lá, uma criancinha que toca piano, né? Uma criancinha que faz algo genial, pinta quadros, né? Faz muitas coisas, e daí as pessoas dizem, que dom que Deus deu, né, para ele. Só que na verdade, como a gente tem várias vidas, a gente sabe que a gente vem reencarnando, né, e aprendendo, sempre se dedicando. Quantas horas, quantos dias, quantos anos, quantas vidas talvez aquela criança se dedicou à música, se dedicou à matemática, a qualquer outra coisa, que hoje em dia ela nasceu. Como a gente está nessa transição que tudo já vem mais aflorado, né? As crianças já não são mais aquelas que ficam um pacotinho depois que nasce ali, só mexe o olho. Hoje em dia já saiu da barriga da mãe e já está querendo pegar alguma coisa, olhando para os lados, né? Então, essa ideia do que a gente vai ser, qual a nossa missão de vida exata, missão de vida, o que eu vou fazer na Terra? Eu nasci para ser professor, eu nasci para fazer, né, evangelho, palestra na casa espírita. Na verdade é muito difícil de entender. Existem algumas técnicas, alguma coisa que a gente consegue compreender algo para nos ajudar a progredir. Mas o que a gente pode conversar e que tem que guiar a nossa vida é isso aqui. Primeiramente, nascemos para não cometer os mesmos erros. Muitos estão aqui para cumprir integralmente seu tempo de vida, para não sucumbir aos mesmos males que interromperam a encarnação passada. Não interromper a vida. Setembro Amarelo de novo aparece ali, né? Suicídio. Algo aconteceu, interrompeu a vida. Às vezes até uma morte natural, alguma coisa, mas causada, né, por alguma coisa que a gente faz. Né? Porque a alimentação, bebida, dirigir, né, de forma não consciente também é um tipo de suicídio. Né? Então, primeiramente, a gente está aqui para viver. Primeiro, viver. Estamos aqui para viver, para aproveitar a vida. Aproveitar a vida não é fazer, fazer só festa e aproveitar mesmo. Aproveitar a vida para batalhar, para trabalhar, para estudar, para evoluir. Né? A nossa evolução primeira e principal é a evolução moral. Para ter uma evolução moral precisamos, né, aumentar o nosso intelecto, aumentar o nosso conhecimento, né, captar mais dados, transformar informações para ter um conhecimento e usar aquele conhecimento, né, de forma sábia. Então, primeiramente isso.
Precisamos dar continuidade à nossa vida. Segundo lugar, para corrigir os erros cometidos. Devido à escalada primitiva de nossa existência, cometemos erros graves contra outros e contra nós mesmos. Para isso, situações nos possibilitam esta reabilitação humanamente. Erros do passado, companhias de outras existências, né? Hoje em dia também um dos maiores males é as drogas, né? Jovens nascem para se corrigir, para passar aquele tempo, para não se meter de novo naquela fria, naquela vida, né, tumultuada que só trouxe sofrimento para ele e para os familiares, e chega num ponto da vida que parece que reencontra aqueles da mesma época e volta a cometer os mesmos erros e vivenciar aquilo que estava lá, né, no perispírito dele, né, no que ele tinha vivido, né, estava ainda impregnado nele. Então, muitas coisas, foi falado na rádio, né, semana passada, uma tendência ao instinto, a reagir, a agredir as pessoas com palavras. Às vezes a gente tenta, né, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa reconhecida, ser uma pessoa respeitada, e às vezes essa busca do respeito, de ser aceito melhor, pode se transformar, né, em algo que a gente seja um pouco agressivo, um pouco impetuoso, um pouco rígido demais com as pessoas. Não só fora de casa, mas primeiramente dentro de casa, né? Buscando melhorar, se melhorar e melhorar os outros, forçando, a gente não consegue nada, porque daí a gente também está errando, e às vezes a gente atrasa essa ideia, né, lá do passado, de outras vidas, de ser rígido, de querer impor a nossa vontade aos outros. Então, primeiro, a gente se corrige, né? Pensa, repensa, estuda a nós mesmos, autoconhecimento. Até onde eu posso ir, até onde eu estou errando, como eu posso me corrigir, o que eu preciso fazer para corrigir esse meu ímpeto, né, de repente, de fazer as coisas erradas, para daí depois eu dizer, tá, agora eu preciso ajudar na minha casa. Minha esposa lá, para quem... marido, filhos, sobrinhos, mas tudo, né, como Jesus pediu, amor, né, nada, mas também não podemos, né, com os filhos temos uma responsabilidade, né, de guiá-los nessa vida. Nasceram como nossos filhos para serem guiados por nós. Não dá para ser passivo demais também, né, precisa colocar, né, mostrar o caminho e direcionar, né, na parceria, como a gente diz, né, que é a gurizada nova, né, é parceiro, né, eu quero ser teu parceiro, ser amigo, mas amigo até o momento em que a gente vê, não, meu filho tá bem, tá fazendo alguma coisa boa, né, tá indo bem. Ah, mas no momento que tá se desviando, eu tenho que ir lá e dar um cutucão, né, ó, não é por aí, já passei desse tempo, também tive essas ideias também, né, tentar ajudar desse jeito, mas sempre, né, com amor. E em terceiro lugar, para evoluirmos moralmente, a nossa evolução se dá no aspecto moral, para que assim tenhamos reais possibilidades de ascender espiritualmente. Primeiramente, acima de tudo, evolução moral, né? Conhecer quais as razões que nos trazem aqui e ter a sabedoria, né, de utilizar esse conhecimento de forma útil para nós e para os outros. Nascemos para viver em sociedade, não para sermos um ermitão, né? Que seria fácil a gente viver e se esconder numa montanha, né? E ficar sozinho lá, né? A gente não se relaciona com ninguém, a gente pode fazer o que quer, aí pensa assim, não prejudiquei ninguém. Prejudicou a si mesmo, né? E de repente está prejudicando outros também por não estar desfrutando daquela convivência, né? daquela troca de experiências. O que existe hoje de principal na nossa vida? Viver, vivenciar, trocar experiências, né? A gente aprende com nossos erros, mas tem a obrigação de aprender com os erros dos outros também, né? Aquele ditado que hoje em dia todo mundo esqueceu.
O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, a gente tem que buscar sempre essa evolução moral, esse conhecimento. Então, trazendo aqui um pouco mais de ciência, né, mas que tem tudo a ver com a nossa doutrina. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. A gente não vai conseguir resolver problemas, né, gerando mais problemas. Se a gente criou um problema, a gente precisa primeiro tomar consciência do que aconteceu, por que aquilo foi feito. Foi erro meu, o que eu fiz, como eu posso me melhorar, o que eu posso fazer, para daí depois, com uma consciência melhor, né, moralmente evoluído, né, pelo menos um pouquinho que nos é permitido ainda, a gente conseguir fazer algo de melhor. Tudo está sempre em movimento, tudo está sempre mudando, tudo deve sempre evoluir em direção ao amor pela vida, cores, raças e crenças, ao nosso tempo e conforme nossas necessidades, experienciamos todas elas, né? Cores, raças e crenças. Quem sabe como a gente era na vida passada, quem sabe como a gente vai ser na próxima vida, na próxima encarnação. Estamos num mundo em transição. Será que vamos ter a oportunidade de estar aqui na Terra na próxima encarnação? Né? Muitos estão aqui pela última vez, né, para corrigir alguns erros, para se melhorar. Espero que tenhamos a oportunidade de visitar uma Terra melhor, né, futuramente, na próxima encarnação. Né? Mas como seremos? Será que eu terei essa cor? Será que eu estarei no Espiritismo? Tomara que o Espiritismo tenha, né, que a população toda tenha entendido, né, para que possa realmente, né, as pessoas não cometerem o mal, porque sabendo que a causa e o efeito é para todos. Não existe possibilidade de mudar essa resolução científica. Precisamos viver para aprender a amar, e assim conseguiremos prosperar. Viver, amar, prosperar. Hoje em dia tem uma palavra, né, que é aquela pessoa que deixa sempre para amanhã. Se prende no passado e ainda deixa para fazer algo amanhã. Procrastinar, né? A palavra que hoje em dia dá para ser mais usada. Procrastinar. A gente deixar... eu ia na casa espírita hoje. Mas hoje previsão vai chover. Vou deixar para ir semana que vem. Procrastinei. Eu ia ler um livro. Mas hoje tinha uma novela, uma coisa legal para ver. Vou deixar para ler o livro amanhã. E assim tudo na vida, né? Tudo na nossa vida a gente acaba deixando. Então, viver, não desistir da vida, não deixar que os outros desistam de viver. Só assim a gente vai aprender a amar e prosperar. Gratidão por poder estar com vocês. Fazer uma prece? Agradecemos então essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, reunidos em prol dessa doutrina tão maravilhosa, acompanhados de nossos mentores espirituais, que nos trazem intuição, amor, palavras de consolação, que possamos receber as energias que vêm da espiritualidade, reforçando nossos sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade. Que possamos multiplicar esse amor que recebemos, essas energias positivas, e espalhar pelo bairro, pela cidade, passando nos hospitais, passando no presídio, e essa energia positiva vai crescendo cada vez mais em nós, e se multiplicando e crescendo e atingindo outros estados, outros municípios, tomando conta do Brasil. E que realmente Cristo esteja nos ajudando sempre para que realmente nosso Brasil possa ser a pátria do Espiritismo, aonde conhecimento, o amor,
a fé cristã tomará conta e tomará o lugar das coisas tão ruins que têm acontecido. Que esse amor progrida, cresça primeiro em nós, depois em nossos mais próximos e vá se espalhando por todos os lugares. Gratidão imensa, que assim seja.